Oi, gente, tudo bom? Hoje eu venho falar mais uma vez lá sobre Uberaba. Nessa última visita que eu estive lá, né? De vez em quando eu vou para lá, eu gosto, porque Uberaba é uma cidade bem tranquila, bem calma. Mas ela tem uma boa infraestrutura, né? De comércios, de cafeterias, tem dois shoppings lá. Ela tem o agronegócio ali, né? Tem muita fazenda de gado zebu ali, né? E é uma cidade assim bonita e acho que é rica também, né? É uma cidade considerada de médio porte, né? Não é grande como Guarulhos, né? Nem uma megalópole, obviamente, como São Paulo, mas ela também não é pequena, ela é de médio porte. E é muito agradável ir lá, e daí eu vou para lá desde 2009. Então eu fui várias vezes lá na casa do onde o Chico Xavier morou, né? E daí eu vi, né, eles aumentarem a casa. Em todo ano que eu vou tem uma surpresa, eles alteraram a estrutura ali. E aí agora ficou bastante para turismo, né? Ficou bem destinada para turismo, assim. E o que eu vejo que mudaram muitas coisas ali, que não é o do original. Aí eu fui lá, fui visitar, né? Aí eu tava passando pelo uma estante de livros, aí eu olhei assim, tinha um livro chamado Casamento Aberto. Eu levei um susto. Meu Deus, que livro é esse, né? Para estar aqui, né? Não tem nada a ver com Chico Xavier, né? E eu encontrei outros livros ali também que não tem nada a ver com Chico Xavier. E deve ser de Eurípides, né? E daí, assim, várias fotos do Chico em que estava Eurípides e que dava para ver que não é a original. Que ele fez um Photoshop e se colocou lá na foto, né? Não sei qual é o objetivo dele, eu até mais ou menos intuo o que que seja, né? Ele tem uma forte obsessão aí, né? E eu acho que a prefeitura ela tinha que tombar esse patrimônio para preservar a identidade dele, preservar a história do Chico Xavier, né? Aí isso ele faria uma curadoria, e isso averiguaria o que é do Chico, o que não é, né? O que fez parte da história, o que não fez, porque é uma figura importante para o Brasil, para Uberaba, para o movimento espírita. Várias caravanas passam por ali, né? E daí muitas pessoas que estão novatas do espiritismo vão ver esse livro lá e vão falar: ah, o Chico acreditava nisso, né? Pregava isso daí, não tem nada a ver, né? Se a pessoa estudou mesmo a vida dele, estuda o espiritismo, vê que isso não tem nada a ver com o espiritismo, né? Uma questão lá das pessoas que são adeptas a isso, né? E assim, essa questão de ter várias fotos, né, do Eurípides nas fotos lá do pai, eu achei muito estranho, né? Daqui a pouco vai ser casa de lembrança do Eurípides e um pouquinho do Chico. E assim, dizem as más línguas, né, que aquela casa da prece que pertencia ao Chico, que o Eurípides herdou, ele vendeu para um grupo de espíritas, né? E esse grupo comprou e daí remodelou, reformou e tá bem bonitinha, ela é bem pintada, mas não foi doado, né? E o Chico Xavier doou tudo, todas as coisas dele, né? E o Eurípides herdou, né? Mas não segue os mesmos passos do pai, né? Paciência, fazer o quê? Mas eu acho que a prefeitura tinha que prestar mais atenção nisso para se preservar a memória real do Chico Xavier, que é uma figura muito querida até hoje, né? E super importante para nós, para o movimento espírita. Tem um memorial do Chico Xavier que é da prefeitura e tá bem bonito. Conta a história ali dele, né? E tem algumas coisas originais do Chico e tá bem legal, passa uma boa mensagem, eu gostei. E tem um parque do lado, né? Bem agradável essa região. E é mais ou menos perto ali do memorial, da Casa de Lembranças, do Chico Xavier do Eurípides, né? Do filho dele. E esse memorial é mais ou menos relativamente perto. Eu fui a pé, deu um quilômetro e pouco, bem pertinho.
Aí eu fui também nas casas espíritas para fazer a psicografia, porque aqui em Guarulhos é difícil de encontrar, né? E as casas espíritas aqui só fazem estudos, algumas não tem nem atendimento mediúnico ao público, ou desobsessão. São algumas poucas que desenvolvem esse trabalho. Aí lá eu encontrei uma casa, né, que faz psicografia 2 vezes por semana. E aí eu fui e eu fiz um vídeo lá, né, e a mulher era fake news. A mulher, ela inventou tudo. Meu Deus do céu. É muito triste, né? Então a gente tem que estar sempre no orar e vigiar o tempo todo, dentro do movimento. Não dá para acreditar em tudo que você escuta. Tem que analisar, tem que refletir sempre, né, a respeito do que você está vendo ali. E daí eu fui para Sacramento, né, lá do Eurípides Barzanufo, né, o Eurípides do filho do Chico, que fica em Uberaba, né, e tem a do Eurípides Barzanufo, que foi um grande médium também. Ele teve vários fenômenos, né, que foram presenciados, assim, de bicorporeidade, de ele estar em outro lugar, fazer o parto da mulher e depois voltar pro corpo, né, ele estava dando aula, daí ele entrou meio em transe, e daí ele foi lá e fez o parto, o espírito dele foi, né, e se deslocou. E aí ele fez uma escola naquela época, né, e ensinava várias coisas para os alunos, astronomia, filosofia, né, é a escola, Colégio Allan Kardec, é o primeiro colégio relacionado ao espiritismo, né, do Brasil. E aí eu fui lá, é muito bem organizado, tudo limpinho, e tem várias, acho que diariamente tem palestra lá. Mas lá não tem psicografia também, né? E daí, lá em Sacramento não tem nenhuma casa espírita que tenha psicografia, só numa cidadezinha lá perto, né? E Uberaba, que acho que é uns 80 quilômetros, se eu não me engano, de uma cidade ou outra. Então, assim, é 880, né? A gente tem que achar um equilíbrio aí, a gente tem que continuar no estudo, sim, mas com a prática. Errar é normal. Assim, se a pessoa ela erra, mas ela não teve intenção de errar, é uma coisa. Agora, a pessoa errando com a intenção de errar só para ter aplauso, só para a pessoa achar que você é um grande médium, né? É uma coisa. Agora, o médium não é perfeito, ele vai errar, isso é normal, né? Porque passa tudo pelo filtro do médium e ele, às vezes não tem conhecimento, erra. Mas ele não tem intenção de errar, então é diferente daquele que faz de má fé, né? E engana as pessoas. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo hoje para vocês. Tomem muito cuidado, reflitam, analisem, mas continuem frequentando as casas espíritas e achem que a melhor se adapta ao que você gosta, ao que você acredita e ao que você precisa. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.